Olá, meus amigos, estamos no ar com mais um episódio, jornada 21ª da segunda temporada do canal Zuca e Tuga. Aproveite, se inscreva se você gosta do futebol brasileiro, que é maravilhoso, e o futebol português, que também é espetacular, e eles têm conexões. Esta é a proposta do canal, eu, jornalista brasileiro Caco da Mota da ESPN, comigo sempre João Almeida Moreira, português, correspondente da Bola, o jornal A Bola, aliás, coloquem aí, tem notícias espetaculares, é um dos maiores sites do mundo de esportes, é muito legal. Em português, para nós fica muito fácil. João Almeida Moreira, tudo bem, João? Já temos convocação do Ancelotti, a primeira do Carleto. Tudo bem, Caco? Olá a todos que nos acompanham. É verdade, foi uma convocação interessante, na minha opinião, porque ele recuperou alguns jogadores que tiveram na última convocação do Tite ainda, né? Ou seja, alguns jogadores dos 26 do Catar. O que eu acho bem inteligente, eu acho, porque eu vejo muita imprensa, muita torcida gosta muito de revoluções, de terra arrasada, né? E novos jogadores e tal. Ele que é um cara que de sucesso ele entende, né? Acabou por chamar os caras mais antigos para dar um pouquinho de estabilidade, para dar um pouquinho de manutenção, de continuidade, que eu acho que é muito importante para as equipes que têm sucesso. E as equipes dele tiveram muito sucesso, e todas as equipes do Brasil, que foram pentacampeãs mundiais, né? Todas as que ganharam a Copa do Mundo, também tinham bastante veteranos para dar uma estrutura para depois os caras mais craques, mais jovens, se sentirem à vontade para jogar, para criar. Quando eu falo que ele recuperou alguns jogadores da última convocação do Tite para o Qatar, estou a referir principalmente ao Danilo, ao Alexandre e ao muito citado Casemiro, além de Anthony e Richarlison, ou seja, eram 5 jogadores que estavam meio ou totalmente fora das cogitações desses 3 treinadores que houve no intervalo entre Tite e Ancelotti, ou seja, o Ramon Menezes, o Filipe Diniz e o Dorival Júnior, e que voltou agora com o Ancelotti para dar essa tal estrutura, sendo que tem outra curiosidade, é que Danilo e Alexandre são ambos do Flamengo, e o Flamengo tem 5 jogadores na chamada do Ancelotti, que parece já quase que uma base, não sei se podemos falar assim. Além desses dois, mais 2 defesas, o Wesley e o Léo Ortiz, e o jogador de meio campo, que já tem sido chamado várias vezes, que é o Gerson. Ou seja, os principais dados, na minha opinião, foram esses. Recuperação de jogadores que tiveram no Qatar e que estavam meio fora da cogitação, e 5 jogadores do Flamengo, ou seja, há muito tempo que não havia tanto jogador de um clube só, principalmente brasileiro, né? Numa chamada de seleção do treinador. Pode ser que ele tenha sido inteligente na questão de uma zaga mais entrosada, principalmente na defesa, né? O Flamengo com tantos jogadores. Ele pode colocar o Marquinhos e rechear os demais tudo do Flamengo. Então ele teria uma estrutura já de jogadores mais acostumados. O goleiro, a novidade aí, o Hugo Souza do Corinthians, que é merecedor, é um goleiro que tem se destacado. Mas acredito que o Alisson, pelo perfil do Carlo Ancelotti, ele deve ter muito respeito também pelo Alisson. Embora o Bento também é outra surpresa do Al Nassr, sem o Ederson nesse momento, claro, mas ele tem o Alisson como seu pilar na estrutura de defesa. O meio-campo, a grande novidade, a volta, novidade de um antigo jogador, como você falou. Essa observação sua é muito, muito interessante, porque ele pega um pouco do que foi a Copa do Mundo, do trabalho do Tite, ou seja, é de alguma forma um respeito a um trabalho para dar continuidade àquilo e estruturar o meio de campo mais sólido, mais cascudo, uma expressão que o Renato Portaluppi gosta muito de usar, os cascudos, jogador de casca grossa mesmo, que tenha sido já até experimentado em outros momentos difíceis da seleção brasileira, mas que podem superar. Quem sabe teremos a era Casemiro como a era Dunga, uma superação do Casemiro, voltando via Manchester United agora, com um técnico italiano, europeu, que conhece muito bem muitos clubes da Europa que treinou, é um grande vencedor, e ele possa estruturar o meio-campo com essa força do Casemiro, além da criatividade do próprio Gerson, o Bruno Guimarães, um jogador de qualidade. Então a gente tem aí um meio-campo muito interessante, gostei demais. Meio-campo sem Paquetá, por exemplo.
Aí o ataque voltando a ter jogadores também que gosto de ponta, de chute de fora da área, tanto o Martinelli, o Estevão, o Antony, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Vejo que todos esses jogadores batem muito bem na bola. Chutes de fora da área. O Vini Júnior, claro, um jogador que de flanco, com drible, mas não tem aquele jogador de ponta de driblezinho, né? Apesar de alguns deles terem essa característica, mas são jogadores de muita força e explosão para o chute, para o arremate. Agora, a curiosidade, como vai escalar essa equipe? Que ataque vai ter? Agora, a grande manchete não é a convocação, é a não convocação de Neymar. Porque este sim merecia ficar de fora, e mesmo que represente tudo que representa, mas não tem feito por merecer dentro de campo, não está conseguindo desenvolver o futebol dele nesse momento. Ancelotti está pensando nos jogos da eliminatória. Ele quer começar com resultados positivos, com no mínimo um bom desempenho. Então é contra Equador e Paraguai. Então ele tem que ter aí um desenvolvimento, resultados importantes. Ele tem que chegar convencendo. Então ele não vai colocar no grupo um jogador que ele vai apostar. Ele declara que é um jogador importante, com todo respeito, mas para esse momento, Neymar está fora. Ele chegou com autoridade. Agora não precisava tanto, um outro detalhe, não precisava tanto, até queria a sua opinião de fora, como europeu também, meio exagerado, assim, que é claro que é notícia, é bacana dizer, Ancelotti vai ter uma mansão, Ancelotti vai ter segurança, vai ficar no hotel assim, vai ficar no apartamento isso, estão procurando uma suíte desta forma, Ancelotti vestiu a camisa da seleção, ficou meio assim, brasileiros deslumbrados que um técnico que merece toda essa pompa, mas um pouco exagerado isso, ai, ele tem isso, ai, ele vai ter um carro aquilo, ai, não sei o quê. E isso gerou uma ciumeira em alguns técnicos brasileiros, porque é meio que um baba-ovo, assim, não sei essa expressão, não sei se tem em Portugal hoje, a língua que nos desune é outra coisa, mas eu achei que é muito baba-ovo, assim, muita babação, não precisa também isso. Vamos tratar mais do futebol profissional, não sei qual a tua visão, até mesmo conhecendo melhor a realidade europeia. Eu acho que no Brasil se passa muito dos extremos, se passa do deslumbramento, né, que é um complexo de vira-lata, para depois para a soberba. Ou seja, tanto há um deslumbramento, às vezes, com os estrangeiros exagerado, como você está falando, e eu concordo, como de repente também não precisamos de ninguém. O Brasil é pentacampeão do mundo, futebol a gente entende. É um equilíbrio. Hoje em dia, essa história de nacionalidade, etc., pelo menos na Europa, que é um continente que tem 50 e tal países ali, todos juntinhos uns aos outros, essa história de ser estrangeiro não é tão notícia assim. Aqui no Brasil parece como está muito afastado da Europa, tudo que vem da Europa é uma notícia extraordinária, é fantástica. Realmente, Carlo Ancelotti na seleção brasileira é uma das notícias do ano, não há, no futebol mundial, isso não há dúvida, pelo que ele vale e pelo que vale a seleção brasileira. São duas marcas de topo, né? Ancelotti e seleção brasileira. Mas acho que sim, acho que há assim, um deslumbramento extraordinário. Depois, de repente, daqui a pouco tempo já vamos dizer que não precisa, a gente já foi 5 vezes campeão do mundo, sem estrangeiro nenhum, porque a gente precisa de um estrangeiro. Sabe, é muito assim, pouco equilíbrio, muito tudo ou nada, 8 ou 80. O primeiro resultado negativo vai ter aquele cara na internet, aqui não precisa de italiano não, não precisa de europeu, Luxemburgo já fez isso, Tite já fez não sei o quê, né? E aí esse lado meio Kim Kardashian, sabe? Parece uma coisa meio Kardashian. Ele entra, 5 minutos ele entrou, ele deu 12 passos até o hotel, tinha um tapete vermelho, até meu cachorro gostou do que eu tô falando aqui, aparecendo no vídeo hoje. Então, eu acho exagerado aquilo, né? Daqui a pouco, sei lá, ele usa o relógio Rolex de $25 mil e não sei o quê, sabe? Essas coisas assim, meio revista caras, e menos placar e mais caras, sabe? Menos jornal A Bola e muito mais, não sei qual é o jornal ou a revista das estrelas da televisão em Portugal, para quem está nos assistindo aí de Portugal. Nova Gente, TV Guia, olá. Caras, tá sempre mudando, acho que é Caras a mais famosa. Sabe, João, mas sim, concluia. Não, era só isso. Eu ia só dizer que não consigo antever 100% da convocação,
não consigo antever qual é que é a ideia de esquema tático ali Isso é inicial bom. do Ancelotti. O PVC, jornalista que já foi uma vez convidado aqui do nosso programa, inclusive, ele escreveu que acha que vai ser um 4-4-2, daí ter vindo o Danilo e o Alexandro, dois laterais consistentes, que sabem defender, para poder deixar o Rafinha ali do lado direito e o Martinelli do lado esquerdo mais livres, e portanto depois talvez com o Vini Júnior e eventualmente com o Richarlison no ataque. Mas eu também vejo mais ele tentar recriar uma espécie de trio Casemiro, Kroos e Modric. Claro que só o Casemiro é que é o mesmo e mais velho, portanto já não jogará tanto como jogava naquela época, mas com o Bruno Guimarães e o Gerson a fazerem ali de Kroos e de Modric, embora nenhum deles tenha exatamente aquelas características do Kroos, de passe muito preciso, etc. Acho que com esse trio, talvez Rafinha no lado esquerdo, Vini do lado direito, ou seja, com os pés trocados, né, que é como eles costumam jogar mais. E o Pombo lá na frente. E lá na frente ao Pombo, ao Matheus Cunha, que é menos 9, né? O Matheus Cunha eu tinha falado, né? Exato. E eventualmente, depois, se vier o Neymar, né? Eventualmente o Neymar poderia ser uma opção de banco. Eu sei que é estranho a gente falar de Neymar e banco, mas ou então de jogar, já estou pensando na Copa mesmo, né? Jogar 60 minutos e sair, porque ele tem aqueles problemas físicos que a gente sabe, e entrar um dos outros, o Rafinha, o Rodrigo, para dar ali aquele último tumulto no rival, né? Com um cara fresco entrar ali no meio do jogo. Enfim, é difícil para já. Acho que nem o próprio Ancelotti deve ter uma ideia muito precisa como é que vai jogar. Deve ter ideia, né? Mas não tem ainda certezas. Mas eu acredito vejo mais um 4-3-3 ali, como aquele Real Madrid de 2021, 22, eu acho, né? Aquele Real Madrid eu também. Com esse trio de meio campo. Eu também vejo um 4-3-3 com os três bem movediços, não tão aquele 9-9, ponta tão aberto só num lado, eles trocando de posição. Por isso que o futuro do Neymar seria interessante se pudesse colocar o Neymar já numa idade já mais avançada, mas acredito que o problema do Neymar não é vigor físico, preparo físico. Quando ele está bem preparado, ele corre muito, o Neymar ainda. A questão é a fragilidade muscular e questão de choque, sempre se machucando. Agora, quando ele tá bem fisicamente, o Neymar ainda é muito veloz, é rápido, ele corre bastante, ele não cansa muito, ele tem essa condição. E eu gostaria de ver ele até mais próximo do gol, mais dentro da área, porque ele tem muita qualidade para fazer gols, né? Então ele podia ser esse falso 9. Agora o Matheus Cunha eu apostava muito e acabei acertando, né? Eu falei num episódio que o Matheus Cunha tem um perfil que o Ancelotti vai gostar. E legal trazer o Martinelli. Eu gosto da habilidade, da força do Martinelli. É interessante ter esse jogador de volta e que fez uma boa Copa do Mundo. A gente não pode falar de um jogador pelo resultado da seleção que acabou não sendo campeã. Porque não é campeã, quer dizer que ninguém jogou nada. Martinelli foi um bom jogador, eu gosto do Martinelli e é um jogador interessante. E são todos de força física no ataque. Eu acho importante isso. Ele é criativo, técnico e ao mesmo tempo muito combativo, né? Quem acaba por estar na Premier League ganha muito essa capacidade de combate, porque é uma liga de muito combate. Tanto que o Matheus Cunha evoluiu muito lá. Eu acho que ele está melhor jogador agora do que era no Atlético Madrid, porque teve que combater muito. Tanto que vai do Brighton, né? Do Brighton, não, do Wolverhampton, né? Para o Manchester United. Então, é um cara pode considerar já um jogador de elite, assim. Eu gosto muito, muito forte, vai crescer muito como jogador, e na seleção às vezes acontece isso, o cara com um técnico dá uma liga e acaba sendo um dos grandes jogadores, é um achado. Fora os garotos aí, a gente não tem o Endrick que ele gosta, fala muito bem do Endrick, mas está machucado, o Estevão, e até a Copa do Mundo, olha, pode aparecer ainda muita gente aí crescer de uma hora para outra, alguns jovens garotos, surge gente boa para ter opção de banco, de velocidade, de vigor físico e explosão de gurizada, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Falar nisso, no Rio Grande do Sul é época muito frio, sabe, João? Se come muito dobradinha, mas aí a expressão parece que serve, né, em Portugal, porque o Sporting fez com o Benfica. Mais uma vitória dessa vez, é campeão em 2 competições, além do bicampeonato português. Exato, dobradinha é um prato, eu moro aqui no Brasil já há 15 anos, é um prato que se come aqui no Brasil exatamente da mesma forma que se come em Portugal.
foi uma descoberta que eu achei interessante. Por exemplo, a feijoada, nós temos uma feijoada já também há uns séculos, né? Que é chamada feijoada transmontana, que é um pouquinho diferente da feijoada brasileira, né? A gente lá chama feijoada brasileira. Aqui, obviamente, só se chama feijoada. É meio que como o Renato Gaúcho, né? No Rio Grande do Sul não chamam ele de Renato Gaúcho, é de Renato Portaluppi. É. Aqui também não precisa chamar de feijoada à brasileira, é só feijoada. Nós lá em Portugal é que chamamos à brasileira, porque lá na nossa Como é que é a feijoada... feijoada? Sei que a gente está gravando cedo, o pessoal pode estar vendo meio-dia. Como é que é a feijoada transmontana? Feijoada à transmontana, A portanto, transmontana. que é da região de Trás-os-Montes. O feijão é castanho ou marrom, como se diz aqui no Brasil, né? Não é preto e não tem aquele colorido todo da brasileira, né? Da laranja, etc. Não, lá é só feijão com couve portuguesa, que é uma couve que eu acho que não há aqui, né? Tanto que ela se chama portuguesa por alguma razão, mas acho que é parecida com repolho, segundo alguém já me falou, e arroz, né? Arroz, feijão castanho Mas o e feijão vai repolho. aquele monte de coisa como no Brasil, Vai, costelinha vai. de Tem uma porco, carne, bacon, tudo de linguiça. etc. Só se for estudar a origem da feijoada brasileira, todo mundo, os especialistas, os chefs, vão dizer que a origem é a feijoada transmontana. Só que depois com ingredientes daqui, né? E que são a couve, como é que chama a couve daqui? Aquela couve que se usa na É feijoada. a couve manteiga, couve verde, Couve manteiga, aquela couve que é um pouco diferente, bem diferente farofinha. da couve Farofa é bom. portuguesa, Laranja. farofa e laranja que a gente não usa lá, o que dá ao prato brasileiro um colorido muito bacana. Eu lembro que eu era garoto e havia um restaurante lá em Lisboa que servia feijoada à brasileira e Todo mundo gostava. eu adorava porque, até para os garotos é mais bacana porque tem mais cores, né? Era uma coisa até assim, bom. Mas voltando à dobradinha, que é um prato relativamente parecido, né, da mesma família da feijoada, é usada muito em Portugal quando um time ganha campeonato e taça. Né? E o Sporting ganhou o campeonato e taça, ou seja, o Sporting, depois de uma temporada meio atribulada, né, com 3 treinadores diferentes, acaba por ter um final mais vitorioso do que o ano passado, porque no ano passado perdeu a final da taça para o Porto. Dessa vez não ganhou as 2 competições, as 2 em cima do Benfica, principal rival, enfim. Tem sido um final de temporada bem ali com a rivalidade bem ao de cima. E é isso, em Portugal não se fala tanto como aqui no Brasil, em tríplice coroa, né? Porque ganhar um tri em Portugal é mais difícil. Primeiro porque não há estadual, né? Então é mais difícil ganhar 3 competições assim. E depois porque os clubes portugueses não ganham com tanta frequência como os brasileiros o Libertadores, né? Aqui a tríplice é mais falado quando há Libertadores, Copa do Brasil e Copa e Campeonato, ou eventualmente colocando um estadual lá no meio, enfim. E por isso fala-se mais sempre em dobradinha. Também se fala em triplete, né? Que é uma expressão espanhola que a gente usa, o triplete quando ganha 3 títulos. Mas neste caso o Sporting só ganhou 2, pode eventualmente ganhar um triplete se ganhar a Supertaça ou Supercopa agora, mas é já no início da próxima temporada. Entretanto, só para concluir o assunto da dobradinha, um jogador brasileiro, não é? A gente aqui é um canal que une Brasil e Portugal, temos que falar um jogador brasileiro, Matheus Reis, está debaixo dos holofotes, porque num lance, no final dos 90 minutos regulamentares, o jogo, para quem não viu, precisou de prorrogação do Sporting, acabou por ganhar 3-1, mas ainda no tempo regulamentar, o Matheus Reis, num lance dividido com o Belotti, internacional italiano que joga no Benfica, pisou a cabeça dele. O Belotti estava no chão e ele pisou. Há quem defenda que foi A inadvertido. imagem aí a foto do momento do pisão. Isso. Há quem diga que foi inadvertido, porque eu estava olhando para a bola e pisou para não se desequilibrar, pisou, não olhou para onde estava pisando. Há quem diga que foi, no mínimo, imprudente, né? Porque se tem uma cabeça ali de um companheiro de profissão, devia ter cuidado, eventualmente devia ter pedido desculpa, enfim, devia ter sido expulso direto. A maior parte dos árbitros ouvidos acha que sim. Há outros que dizem que não, que é um lance fortuito de jogo. Enfim, a verdade é que o Matheus Reis está, inclusive, sendo alvo da Procuradoria-Geral da República, ou seja, os torcedores do Benfica que o processaram criminalmente, vamos dizer assim. Enfim, é um assunto que está dando muito o que falar com o lado benfiquista, os benfiquistas mais radicais revoltados,
e os sportinguistas dizendo que estão pegando o Matheus Reis para Cristo, que estão pegando o Matheus Reis para um bote expiatório de uma temporada do Benfica que acabou por ser ruim. Ganhou a Taça da Liga, por acaso também em cima do Sporting, nos empates por pênaltis, mas acaba por ser ruim pelo investimento, pela força que o Benfica tem, ficar em segundo na Taça e em segundo no campeonato, e não ter ido tão longe assim na Liga dos Campeões, acaba por ser digamos que uma temporada anônima, né? Uma temporada que passa meio despercebida, e a do ano passado também já não tinha sido boa, o que gera uma certa crise e até alguma pressão em cima do presidente Rui Costa, ex-glória do Benfica e da seleção portuguesa. Falando em Benfica também, a gente tem aí a confirmação da saída do Di Maria voltando ao Rosário Central, né? Isso, mais uma notícia. Voltando para casa, uma notícia forte. E aí tem que ver se é o principal jogador do Benfica, claro, com uma idade avançada, não foi decisivo, fez muita falta nesses jogos, ele participou, mas ele estava descontado fisicamente, deu para ver. Tanto que foi poupado em alguns jogos pelo Bruno Lage, não conseguiu desenvolver o melhor futebol. Agora, o cara que arrebentou, como o cara é craque do campeonato, artilheiro, e vai ser difícil do Sporting segurar, mas parece que vai ter uma proposta aí para tentar segurar o Gyökeres para que ele não vá embora, que seria seria o grande reforço, a grande contratação do Sporting é manter Gyökeres no elenco. Vai ser difícil, mas pode acontecer, né, João? Acho muito difícil. Estamos em 30 de maio, o mercado fecha 31 de agosto, por ali, faltam 3 meses. Acho muito difícil em 3 meses não haver aí uma proposta boa, algum time desses tubarões europeus, esses grandes dominadores do mercado, não sentirem que precisam ali de um 9, e eu acho que ele é uma boa opção para qualquer clube desses de topo. É evidente que Real Madrid talvez não, tem o Mbappé, tem outros atacantes, mas mesmo o próprio Barcelona com o Lewandowski com 36 já, eu acho, pode pensar em colocá-lo uma temporada para depois na próxima ele sim substituir o Lewandowski já tem, e outros. Fala-se muito em Chelsea, fala-se muito em Manchester United, fala-se pouco, mas seria provável até por ter lá o Ruben Amorim, né? Fala-se em Arsenal, muito em Arsenal. A verdade é que vai ser muito difícil no Sporting mantê-lo. Mas vamos ver, né? Mercado é mercado, é mais imprevisível ainda que o próprio jogo, os próprios 90 minutos. Né? O mercado a gente não consegue prever com muita antecedência, porque acontecem rasgos assim, de um momento para o outro. Se eu não estou errado em matemática, temos aí 6 brasileiros para o sorteio da segunda-feira, ao vivo a partir do meio-dia, na ESPN, tem transmissão, para quem quiser acompanhar. Exatamente, sorteio. Temos aí definições também Copa Sul-Americana, mas a gente vai focar na competição principal da América do Sul, e tendo aí no grupo A, Estudiantes de La Plata em primeiro, Botafogo que passou em segundo. Renato Paiva conseguiu recuperar o Botafogo a tempo de se classificar, o atual campeão, ou seja, chegou a correr risco em algum momento, está classificado para brigar pelo bicampeonato. Como segundo colocado, pode pegar equipes da primeira colocação, como por exemplo o River Plate, que está no grupo B, classificou em primeiro juntamente com o Universitário. Depois nós temos aí LDU em primeiro no grupo C, com o Flamengo também passando. O Central Córdoba, que até fez boa campanha contra o Flamengo, fazendo bons jogos até, de certa forma, fez uma boa campanha, ficou na Sul-Americana. Flamengo é aquela equipe que ninguém quer pegar, e ele ficou em segundo, e no sorteio muita gente pode pegar, como o próprio São Paulo, passou em primeiro no grupo D, Libertad em segundo, o Racing em primeiro, Fortaleza mesmo perdendo para o Racing. Eu comentei a vitória do Colo-Colo, a única na competição, contra o Atlético Bucaramanga, perdeu a chance, sem ninguém no estádio, de vencer o jogo e aí tirar o Fortaleza, jogar o Fortaleza para a Sul-Americana, mas mesmo com a derrota deu Fortaleza. Não vou usar a expressão beneficiado, mas prejudicado o Colo-Colo, quando teve aquela invasão, e aí perdeu os pontos, vitória, o jogo estava empatado, 0-0, e Fortaleza recebeu a punição do Colo-Colo, deu ao Fortaleza uma vitória por 3-0. Então essa pontuação também acabou, de certa forma, ajudando o Fortaleza, mas que foi prejudicado de uma forma muito pior do que os pontos que recebeu, uma ameaça, enfim, uma página terrível da Libertadores dessa temporada. O Colo-Colo está fora, punido por isso também. O Internacional venceu o Bahia,
E como o Atlético Nacional perdeu para o Nacional, aí tivemos aí o Bahia na terceira colocação, na Copa Sul-Americana, o Atlético Nacional em segundo, e o Internacional passando em primeiro. Palmeiras, a melhor campanha de todos, até todas as fases, joga sempre a segunda em casa, exceção a final, que é sempre em campo neutro. Cerro Porteño em segundo, Bolívar, Sporting Cristal lá embaixo. Vamos combinar também, o Palmeiras é uma grande equipe, mas pegou um grupo barbada o grupo do Palmeiras. Ele não fez mais, pelo menos ele fez o que era a obrigação. Aí depois tem o grupo com Vélez e Penharol. O que eu acho curioso de tudo isso é que num sorteio de segunda-feira, a gente pode ter assim, ó, Botafogo em segundo contra o Palmeiras, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Internacional. E o Flamengo. O Flamengo também. Daqui a pouco o Flamengo e Palmeiras, que são as melhores equipes, principais favoritas da competição, elas já se enfrentam num sorteio, cai as duas equipes e uma delas já vai morrer na próxima fase. Então é muito interessante. Assim, segundo lugar do Flamengo é o indesejado. Ninguém quer pegar o Flamengo no sorteio. É o mais indesejado, né? O segundo mais indesejado é o Botafogo, né? Mas o Flamengo é o mais. Também. Todo mundo vai querer pegar o Universitário, Cerro o Porteño, Libertad. Cerro Porteño, Fortaleza também não é uma equipe fácil. Não, é brasileiro nunca é legal. É bom, né? Equipes brasileiras e argentinas nunca é legal se você tem um time que você torce. Por exemplo, você é torcedor do São Paulo. Você não vai querer pegar nunca equipes brasileiras de qualquer porte e argentinas. As demais, aí uma ou outra com altitude, aí tem outras coisas que na Libertadores pesam, né, João? Sim. É isso. Botafogo e Flamengo são exatamente aqueles que ninguém quer pegar, né? E depois todas as outras são mais ou menos acessíveis, mas como você falou, Fortaleza é o Fortaleza, é um clube brasileiro, né? É evidente que não tem o peso histórico dos outros, não tem a experiência, a camisa, mas talvez o terceiro time a evitar, eu diria. E depois o quarto, talvez o Atlético Nacional, o Peñarol, no ano passado chegou nas semifinais, né? Não tem estado tão bem, se fizermos um recorte dos últimos 10, 20 anos, os clubes uruguaios não têm o mesmo peso que já tiveram, logicamente, mas ainda é um clube difícil. E vamos ver, o Universitário para mim é grande surpresa, né? Foi num grupo em que quem ficou de fora foi o Independente Del Valle e o Barcelona do Equador, enfim, era um grupo também, usando a sua expressão um pouco barbada, né, para o River Plate, mas é isso, vai ser já, agora começa a Libertadores mesmo de verdade, não houve nenhum super favorito que tenha ficado de fora, eu acho que o Bahia talvez tenha sido a equipe mais forte que fica de fora, mas também pegou um grupo que foi o grupo chamado o grupo da morte, né? Eu não gosto da expressão, mas ok, grupo da morte. E é isso, agora vamos ver. São 6 brasileiros, 4 argentinos, sendo que os argentinos, curiosamente, estão todos do lado dos vencedores dos grupos. Não há nenhum no lado dos segundos classificados. Enquanto que os brasileiros têm 3 vencedores de grupos e 3 segundos classificados. Depois. Não, segue. Não, depois é o costume. Paraguaios têm estado fortes nos Libertadores, tem chegado sempre pelo menos essa fase, e às vezes até um pouquinho mais adiantados, tem 2 representantes, o Peñarol e o Atlético Nacional, também, que são 2 velhos conhecidos da Libertadores, e o Universitário do Peru, que realmente lá, sabe? Eu comentei um jogo, mais de um jogo até, e o Universitário em casa é muito forte. Sim, grande clube dentro do Peru. É uma torcida espetacular. A torcida é muito forte. E o Jorge Fossati, que dá para dizer que foi campeão também da Libertadores 2010 pelo Internacional, porque ele começa a campanha, depois assume o Celso Roth. Ele faz uma linha de 5, às vezes com um atacante. Então é aquela tipo de equipe que, por exemplo, o Palmeiras pode ter mais dificuldade que o Flamengo. Você tem que ter um time muito criativo e muita gente no banco com criatividade, drible, que o Flamengo é o que mais tem isso. O Palmeiras também tem essa qualidade. Mas é uma equipe que se fecha de um jeito que você não encontra espaços. E aí só com drible mesmo, muita criatividade para furar essa marcação.
O Palmeiras tem essa criatividade, sim, mas não vai ter o mais criativo de todos, que é o Estevão, né? Que vai sair depois do Mundial, exatamente. Já fez o seu último jogo em território brasileiro, com a camisa do Sul-Americano também, com a camisa do Palmeiras, e sai. Vejam que perde jogadores desse porte, o Flamengo sobram jogadores assim. Eu vejo o Internacional, por exemplo. Falei do Internacional. O Internacional, quando pega uma equipe muito fechada, ele tem criatividade, tem velocidade, mas se atrapalha. É muito difícil ultrapassar esse tipo de marcação. É melhor, às vezes, uma equipe que se assemelha, que tem um sistema parecido também, porque aí vai chamar o Universitário, ele vai ter que atacar de alguma forma para também contra-atacar. Então ele joga muito assim, fora de casa, tanto que empatou com o River Plate por 1-1 no último jogo. E aí garante a sua classificação. Então, é o time... eu quero pegar o Universitário. Você certamente, qualquer equipe brasileira será a favorita, mas é uma equipe chata. É difícil de ultrapassar aquela retranca, é um retrancão, olha, bota retranca nisso. É difícil de achar um espaço nessa questão. Agora temos o duelo europeu, PSG e Inter de Milão, o braço de ferro de hoje. Eu vou ficar com o PSG. Então, Eu tudo bem. acredito que o PSG... Chegou a hora do PSG vencer a competição. Um vencedor inédito, que não seria no caso da Inter. Toda essa questão do Luiz Henrique, parece que tem alguma coisa que me diz que não só pelo futebol, chegou o momento do PSG, embora o Inter de Milão faz muito bem também esse sistema bem fechado, para jogar em contra-ataques, uma equipe espetacular, mas que eu vejo que dessa vez o PSG tem tudo para vencer essa Liga dos Campeões. Será no sábado, para quem já viu e já foi. Pode ser que tenha ganho a Inter de Milão e eu errei. Mas para mim, o PSG dessa vez é favorito para vencer essa competição. Sim, eu tento concordar com você, mas como é um braço de ferro, vou defender as possibilidades do Inter. Inter tem mais, muito mais historial, né? Muito mais é um clube com muito que já ganhou essa competição em duas ocasiões e portanto tem mais camisa, se você quiser. Por mais que o PSG também já tenha conquistado, porque já são quase 2 décadas desde que ficou nas mãos milionárias do Sheik árabe. Mas o Inter é uma equipe matreira, a forma como venceu o Barcelona demonstra que realmente é difícil de bater. Tem um grande atacante que é o Lautaro, tem outro grande atacante que é o Thuram, tem jogadores de meio campo como o Barella e outros muito bons, o Mkhitaryan, ou seja, tem o Mkhitaryan, não, o turco, esqueci agora o nome, Çalhanoğlu. Sim, muito bom jogador. Que é um camisa 10, o Barella é um camisa 8, assim, um cara que não para sossegado o jogo todo. Tem uma zaga ainda muito italiana, né? Aquele estilo antigo italiano muito difícil de quebrar. Ou seja, o Inter tem boas chances. É evidente que o PSG tem jogadores talvez mais brilhantes O lá na Dembélé frente. tá jogando demais, né? Dembélé, né? Mas, assim, vamos ver, né? Se ganhar o Inter ou se ganhar o PSG, o Brasil vai ter um representante campeão. O Inter só tem no Inter só há um brasileiro, que é o Carlos Augusto, convocado pelo Ancelotti, curiosamente. No PSG há dois, Marquinhos e Beraldo, também da zaga, né? Já Portugal, se ganhar o Inter, fica sem Liga dos Campeões, digamos. Se ganhar o PSG, tem uma participação forte, porque estão lá 4 jogadores portugueses, Nuno Mendes, o Neves, ex-Benfica, e o Vitinha, ex-Porto, o Nuno Mendes é ex-Sporting, curiosamente, e o Gonçalo Ramos, também ex-Benfica, sendo que os 3 primeiros são titulares, quase certos, né? A não ser que haja alguma questão de lesão. O Gonçalo Ramos costuma Entrar nos jogos, né? mais nos jogos, mas de qualquer forma são 4 caras muito importantes ali no esquema ali do Luiz Henrique. Vamos ver, você aposta PSG, eu aposto Inter, mas digo sinceramente que acho que você acabará por ter mais possibilidades que o PSG está uma equipe mais está muito bem trabalhada pelo Luiz Henrique, e se ganhar, ganha a tríplice coroa, né? Como a gente falou há pouco, porque já ganhou taça e campeonato franceses. Verdade. Agora tem novas figurinhas. Eu falava sobre jogadores do futebol brasileiro
e tem... Agora eu nunca sei se... Geralmente eles falam Ryan, né? Mas o certo, quer dizer, o certo seria Ryan, o pessoal usa Ryan, né? Bota esse... Parece como se tivesse um tio, né? Ryan, do Eu acho Vasco. E tô colocando uma foto dele aqui já com a camisa da seleção brasileira, já na base da seleção, jogador que tem feito a diferença e tá sendo aí, pode ser muito bem aproveitado pelo Diniz, que sabe trabalhar com esses jovens jogadores. exato. O Diniz falou que disse que seria bobagem deixar sair o Ryan já. Eu acho que o objetivo é que fique o nome como o nome inglês é Ryan, né? Que tem vários atores com esse nome, Ryan, como Ryan Giggs, antigamente, o jogador de futebol, Ryan. Só que depois acaba por, ao colocar ali aquele A gente tem tendência a dizer Ryan. Bom, Ryan, o Diniz disse que ele vai valer muito mais e, portanto, que seria bobagem vendê-lo agora. Mas, enfim, não é só o Diniz que decide isso, a direção do Vasco. E é curioso que, além de ser um jogador muito bom, é um jogador midiático, né? que já atrai a mídia, porque antes de marcar um golaço ao Melgar, onde demonstrou toda a sua categoria e que é uma promessa, fez um C na direção da torcida do Flu no Clássico, porque o Fluminense caiu para a Série C, etc. Aquela velha questão ali de rivalidade entre Flu e Vasco e os outros clubes cariocas. E depois a torcida do Flu reagiu mal e até os jogadores do Flu disseram que ele devia ter mais respeito. Enfim, é um menino de 18 anos, é natural que faça essas coisas assim, né? Às vezes, ou pensando, né? Também não tem problema nenhum provocar um pouquinho a torcida rival, desde que não haja violência. E ele parece que é muito vascaíno, daí também essa reação, porque ele 18 anos de vida, 12 foram passados a jogar no Vasco, ou seja, ele está desde os 6 anos lá. Então, defende a camisa, defende aquelas coisas de... É mais um torcedor do que um jogador, quase. E acho que sim, pode ser um jogador que, não digo em 2026, acho pouco, mas acho muito perto, mas talvez para 2030 entrar nas contas aí da seleção brasileira principal, quem sabe, né? O Diniz aproveitou muito quando tinha à sua disposição e tentou trabalhar até psicologicamente, porque é um jogador que tinha problemas de disciplina. O John Kennedy jogou demais. Quem sabe esse... Aí a gente vai chamar mais de Ryan, né? Um nome mais inglês como John Kennedy. E que boa essa identificação. Eu acho legal quando o jogador tem essa identificação com o clube desde de muito tempo, né? Garotinho, e aí sai logo na janela, né? O passarinho voa logo, a figurinha, o cromo vai embora logo. É legal mesmo o Diniz pedir para que ele fique, para poder aproveitar um pouco esse jogador, desfrutar tudo aquilo que ele sonhou a vida inteira. Claro que ele quer jogar na Europa, quer ir para um grande clube, mas ele a vida inteira quis vestir a camisa principal do Vasco, aproveitar, desfrutar um pouco disso, que ele possa fazer isso e que o Vasco não pense só em dinheiro e libere o jogador tão cedo assim, que ele pode ser importante para fazer a diferença nessa questão de janela de tudo aquilo que o Vasco está passando por uma transformação, e o Diniz pode ajudar nesse sentido. Por mais que a situação do Vasco é bem complicada, é muita instabilidade, às vezes a gente começa a acreditar no Vasco, daqui a pouco ele tropeça de novo, não é vida fácil a questão do Vasco. Língua que nos desune, que é sempre aquele quadro que a gente pega expressões em Portugal e no Brasil, que são diferentes, e você trouxe aí que a dobradinha era o Sporting ter vencido 2 competições, a Taça de Portugal, o Campeonato Português, e não ter sido bicampeão, né? 2 competições. E no Brasil a gente usa, né, João, a tríplice coroa, que é justamente quando acaba ganhando 3 competições no mesmo ano. Isso se fala também em outras competições internacionais, até mesmo em clubes europeus, se fala isso, que seria uma trinca, mas é o tríplice coroa bastante usado. Dobradinha, a gente já falou, para nós aqui, é aquele prato que faz uma espécie de um fervido com feijão branco, com o bucho do boi, né? Que é a dobradinha, que o pessoal não gosta muito, e que no Rio Grande do Sul também se fala muito que é utilizada a expressão mocotó, é um feijão branco e se come com o bucho do boi. Tem um cheiro forte, tem muita gente que não gosta, né? Mas é interessante que a dobradinha de Portugal é uma expressão que para nós aqui
nem se usa doblete, não tem expressão. Tu vê, a gente é tão arrogante, talvez, que ganhar 2 competições a gente não tem uma expressão, tem que ganhar 3 para ter uma expressão. Não, dobradinha é um prato igualzinho em Portugal, praticamente igual, já comi aqui dobradinha e assim, não, acho que não deve ter diferença nenhuma, não sou um especialista em gastronomia, mas é igual, deve ser herdada lá de Portugal, presumo eu, né? E a questão é que também acontece, tipo, segunda-feira, depois do Sporting ganhar a taça, milhares de sportinguistas que vão ao restaurante ali no meio dos empregos e pedem dobradinha ao dono, né? Eu quero uma dobradinha. Aí se o dono for benfiquista, não serve, né? Ou seja, tem essa coisa aí, essa piada aí com o nome E do... bota no Instagram e come dobradinha, e faz vídeo e tira onda do amigo torcedor do Benfica, e aí vai. Aí, mas a gente já falou sobre isso. Em Portugal não existe isso do tríplice coroa, esse nome. Existe triplete, talvez, que é uma expressão, acho que tirada do espanhol, triplete. Só que em Portugal é mais raro ver alguém que ganhe 3 competições. Pode acontecer agora que tem Taça da Liga, né? Taça da Liga, Taça de Portugal e campeonato. Porque estadual não existe, né? Em Portugal. E ganhar uma competição europeia, né? Que é incomum, não aconteceu já várias vezes, óbvio, mas é incomum. Enquanto que aqui no Brasil tem sido muito comum, praticamente todos os anos algum time brasileiro que ganha a Libertadores ou a Sul-Americana. E por isso é mais fácil realmente um clube brasileiro ganhar 3 vezes. Fácil não é, porque é muito difícil ter capacidade para isso, mas acaba por ser mais fácil, né, porque pode incluir o estadual, né? O estadual é uma prova mais acessível, né? Por exemplo, em Minas Gerais, ou ganha um ou ganha o outro, né? O Atlético Cruzeiro. Agora dá para ganhar até 5, né? Dá para ganhar o É, estadual, o brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Sul-Americana não vou incluir, tem que ser a Libertadores e ainda a Supercopa. e Aí depois, seriam 5 títulos num ano só, uma equipe podendo ganhar, né? se você quiser continuar no ano seguinte, ainda tem a Supercopa Sul-Americana e a Supercopa Brasileira. Nossa, Então tem um monte de. Eu sei que o Jorge Jesus ganhou uns 5, 6, teve menos de um ano no Brasil, ganhou uns 5, 6 títulos, ganhou também essas Supercopas todas, né? Então é isso. Tanto o Barcelona de Guardiola e penso que o Bayern Munique de Hans Flick ganharam 6 títulos, porque ganharam ainda o Mundial de Clubes, né? 6 títulos todos ali numa mesma temporada, vamos dizer assim. Se bem que alguns já sejam relativos aconteceu agora, por exemplo, uma outra curiosidade. O Chelsea da Inglaterra ganhou todas as ligas europeias possíveis. isso Ganhou aí. a Champions, ganhou a Liga Europa e agora ali a Conference, né? Contra o Betis, E acho contra o que Real Betis. no passado a Recopa, não sei porque eu quero outra. Aí ele pode ser campeão de tudo, aquela coisa, ganhei todas as competições, tá, mas aí ganhou todas porque tu tá na menor. Não vai Né? tirar Até vi esse debate na ESPN, eles estavam debatendo isso, achei muito interessante. E aí, não vai chegar para um torcedor do Real Madrid, e aí, você não tem 3 competições, você não é campeão de tudo, sim, mas para jogar a segunda ou a terceira, você não tem que disputar a maior de todas. E o Real Madrid, se não ganha, ele está sempre nas cabeças da principal e é o maior campeão dela. Então é Seria o isso mesmo. que importa. O que vale? 3 Libertadores ou ganhar Libertadores e Sul-Americana? Seria É o melhor mesmo. sempre. Seria o mesmo que o torcedor do Vasco virar para o torcedor do Flamengo. Você nunca ganhou a Série B, né? Nunca ganhou porque a Tem gente essa não ainda, né? né? Tem essa. Mas Aí, teve isso aí, que o Inter dizia que era campeão de tudo. E claro, foi uma vergonha. Ele sobe para a primeira divisão, o América, que é o campeão da Série B, e aí, torcedor do Grêmio, de alguma forma. Claro, não foi uma corneta, como a gente diz, séria. Foi uma corneta engraçada que diz assim: tá, mas você é campeão de tudo, mas a B não ganhou, nós já ganhamos, né? Então. É coisa de torcedor, é sempre engraçado, divertido e é bacana. João, a gente se despede, volta na próxima rodada, 22ª, vem aí o Mundial de Clubes, vamos tratar muito disso, o mercado da bola vai esquentar, nós vamos falar de jogador saindo, entrando, voltando, preparativos para essa parada, muitas equipes brasileiras de férias, enquanto os outros que vão disputar o Mundial, e aí a gente pode ter uma expectativa, os portugueses também, falar muito disso, e temos muitos assuntos, sempre futebol, com muitas notícias. Mesmo que a bola não role, a gente sempre tem alguma coisa para repercutir do futebol de Portugal e também do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, João. valeu, um abraço. E deixando só um mini spoiler, talvez na próxima semana a gente fale para onde é que vai o Cristiano Ronaldo. Se é que ele vai mesmo sair, né?
E se ele fosse para o Inter Miami jogar com o Messi, não era interessante? Enfim. Nossa, seria sensacional. Os dois juntos. Eu faria isso se eu fosse o Inter Miami, faria isso. Seria uma estratégia espetacular os dois jogarem juntos. Isso aí é a mesma coisa que ter Pelé e Maradona no mesmo time. Claro que esses maiores, né? Para minha geração, Pelé e Maradona chega a estremecer aqui. Eu me arrepio só de falar. Um abraço a todos e até a próxima. Mais.